Olá, queridos, graça e paz, você está bem? E então, estou passando aqui rapidamente para passar uma breve palavra para você, para edificar sua vida e o seu coração, amém? Aleluia! E eu quero falar um pouco a respeito do poder das palavras. Isso é maravilhoso. E a primeira passagem eu quero passar lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. Não vou abrir porque o tempo é limitado, mas eu vou citar aqui para você a forma como Deus criou o mundo, amém? Como nós já conhecemos, né, demais essa passagem, mas eu te digo, ela se renova na nossa vida e nós temos que viver esses princípios, amém? E Deus, ele creu com o coração e ele falou com a boca. Ele começou a criar o seu mundo conforme ele cria e conforme ele falava. Você sabia, querido, que nós temos esse poder para nós criarmos aquilo que nós desejamos? Nós temos o poder para criar o nosso mundo? Sim, com a palavra que sai da nossa boca. Aí eu lhe pergunto, e eu também eu fiz essa pergunta também para mim hoje, porque me veio essa palavra hoje a respeito do poder das palavras. E eu me perguntei, do que é que eu estou falando? O que é que eu estou confessando? A mesma coisa eu pergunto para você. O que é que você está falando? O que é que você está confessando? Sabe, querido, que uma vez que nós falamos, ela se manifesta. Seja para o bem ou para o mal, para a morte ou vida, bênção ou maldição, porque está escrito na sua palavra. E como eu me alegro com essa palavra, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão sustentadas por meio da palavra de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos falar a sua própria palavra. Você sabia, querido, que a Bíblia diz que tudo aquilo que será ligado na terra será ligado nos céus. Isso não só se refere à oração, não. Também na nossa confissão. Se eu estou confessando a palavra de Deus, logo o Pai concorda, os céus concordam conosco. Por quê? Porque é a palavra saindo da minha boca, saindo do meu coração e da minha boca. Então, aquilo que nós cremos, nós falamos. Assim disse o Senhor na sua palavra. Eu criei, por isso que eu falei. Paulo nos ensinando, inspirado pelo Espírito. Então, querido, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós podemos crer e falar aquilo que nós desejamos. Eu não sei qual é o monte que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade ou as suas circunstâncias, mas o que eu posso te assegurar é que uma vez que você crê nessa palavra, se enche dessa palavra, crê nessa palavra e fala essa palavra, ela vai acontecer. Ela vai se manifestar na sua vida. Porque está escrito lá em Marcos 11:23, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Querido, a palavra de Deus por si ela é ungida. E a palavra falada, a palavra de Deus é o combustível da nossa fé. Então é necessário primeiro eu me encher da palavra e falar a palavra. Eu primeiro tenho que me abastecer. Não vai sair nada da minha boca sem antes eu me encher. Amém? E o Senhor quer que nós venhamos falar certo. Falar aquilo que Ele nos ensina. Amém? Então é necessário nós estarmos conectados com o Senhor, com a sua palavra. E a sua palavra vai mover montanhas. Vai mover montanhas. Nós precisamos parar de falar as circunstâncias. Nós precisamos parar de falar em crise. Nós precisamos parar de falar em doença. Querido, nós precisamos falar para a doença, para a crise, quem é o nosso Deus. Nós precisamos falar para as montanhas quem é o Deus que nós servimos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Querido, esse é o tempo de nós vivermos em paz e em alegria, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, essa palavra está dentro de nós. Mas é necessário nós falarmos, porque fé existe uma voz. Amém? Sabe, querido, que eu vi uma vez uma passagem que dizia assim: boca calada dá prejuízo. Sabe que quando nós cremos, nós falamos. Sabe que Davi, ele cria na palavra e ele falava a palavra. Ele tinha o espírito da fé dentro dele. Ele cria de tal forma que ele matou um urso, ele matou um leão e ainda Golias e os filisteus. Por quê? Porque ele cria e ele falava. Davi era o homem da fé. O espírito da fé estava sobre a vida daquele homem. E nós, queridos, temos que adquirir o espírito da fé, crer e confessar. Eu criei, por isso eu falei.
Nós cremos, por isso nós falamos. Querido, esse é o espírito da fé. Essa é a palavra que nós cremos, que nós temos ouvido e aprendido da parte de Deus. Amém? Então era essa palavra que eu tinha para passar para você e seja abençoado em nome de Jesus.